a história do terrível incêndio no edifício Joelma e os fantasmas que até hoje são relatados no local. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. 2 pessoas se jogaram lá de cima. São imagens terríveis. Os nossos repórteres Flávio Capitone e Tamara Leftel viram e narraram com emoção e dor. O incêndio do edifício Joelma deixou traços que até hoje podem ser vistos por São Paulo. E um deles são os fantasmas, que até hoje são relatados no local. A nossa história começa em 1969. O edifício Joelma, então, foi projetado pelo estudioso arquiteto Salvador Cândia nesse mesmo ano e teve sua construção concluída em 1972. Situado no número 225 da Avenida 9 de Julho, em São Paulo, foi alugado pelo Banco Crefisul, que era um banco de investimentos, logo após a inauguração, e era considerado um prédio até então muito seguro. O edifício comercial é constituído por 2 torres de 25 andares, sendo os 10 primeiros garagem, e foi construído com o objetivo de dar novos ares modernos para a arquitetura do centro de São Paulo. Mas tudo mudou 2 anos depois de sua conclusão, no ano de 1974. No dia 1º de fevereiro de 1974, aproximadamente às 9 da manhã, um ar-condicionado no 12º andar apresentou problemas técnicos e sofreu um curto-circuito, dando início a um incêndio e que ganhou grandes proporções em questão de poucos minutos. Logo, 3 viaturas dos corpos de bombeiros chegaram às 9h10 da manhã no local, com a tentativa de conter as chamas, mas as mangueiras dos caminhões não tinham pressão o suficiente para conter o fogo, ou mesmo para conseguir chegar perto das chamas. Até este momento, 4 pessoas haviam saltado do edifício. Bombeiros tentaram utilizar algumas escadas, mas elas eram baixas para alcançar os andares mais altos. Por sorte, tinham 2 escadas mais giros, de 45 graus, que haviam sido compradas recentemente e perceberam que iam até o 12º andar, mas anexaram escadas menores para chegar então até o 16º andar. Eu me apresentei como voluntário e ele me falou: olha, você tem uma ida sem volta. Era comum que na época os escritórios possuíssem diversos materiais inflamáveis, tais como de madeira, pisos com carpete, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, que foram a razão para as chamas terem se espalhado tão rapidamente. Em 30 minutos, o fogo se espalhou por 4 andares e causou pânico entre os funcionários. Pela alta temperatura, era inviável usar as escadas para sair do local e, por essa razão, 422 pessoas utilizaram elevadores até a parada completa do sistema elétrico e conseguiram sobreviver. Contudo, 13 corpos não identificados foram encontrados no elevador. Essa é parte da história de hoje. Era impossível de identificar os restos mortais, pois eles estavam misturados pelo fogo e danificados. Ao todo, 30 corpos nunca foram reconhecidos devido ao alto nível de carbonização. Por essa razão, existe uma placa no cemitério de São Pedro, na zona leste de São Paulo, em homenagem, e na placa consta: as 13 almas, somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz, com a data do incêndio logo abaixo. Esses são os túmulos das 13 almas e que fica no cemitério São Pedro, em São Paulo, as 13 sepulturas uma ao lado da outra. Dizem ainda que se ouve gritos de dor e sofrimento, e por isso fiéis levam copos de água e leite, pães e até mesmo deixam sobre o túmulo, como simbolismo para aliviar as suas almas tão perturbadas e pesadas por terem morrido de tal forma tão horrível. Como não tinha heliponto e não tinha sustentação no telhado para que aeronaves pousassem com segurança, isso dificultava o resgate das vítimas, mas mesmo assim, helicópteros foram cruciais para salvar a vida de muitos feridos. O heliponto da Câmara Municipal de São Paulo, que era vizinho do edifício Joelma, virou uma espécie de hospital de campanha e contou com o apoio de 44 médicos e estudantes de medicina. Segundo que o engenheiro e secretário de Serviços Municipais, Warner Zoloff, afirmou ao Jornal Brasil, existia grande possibilidade do calor ter atingido 900 graus nas 4 horas de incêndio. A temperatura elevada consumiu 14 dos 25 andares, sendo eles do 12º ao 25º. Cerca de 1.500 pessoas, estas sendo bombeiros, médicos, enfermeiros, policiais e tropas de segurança e voluntários para a doação de sangue, foram mobilizados a ajudar, além de 14 helicópteros e 39 viaturas, todas as ambulâncias e todos os carros-pipas da prefeitura.
Segundo a Globo, mais de 60 pessoas que fugiram para o terraço morreram carbonizadas, pois a escada não possuía porta corta-fogo, e com isso o edifício se tornou um duto de propagação de fogo, além dos extintores do pavimento não terem sido utilizados. O Código de Obras do município de São Paulo estava em vigor e era do ano de 1934, e não havia feito algum exame para analisar as novas condições da cidade devido ao avanço tecnológico. Não era obrigatório ter, por exemplo, plano de evacuação ou heliponto, ou mesmo escadas de emergência. Mas 2 anos antes do incêndio no edifício Joelma, no dia 24 de fevereiro de 1972, ocorreu um incêndio no edifício Andraus, de 32 andares, no bairro da República, por sobrecarga do sistema elétrico. Neles, 16 pessoas morreram e 330 ficaram feridas, mas diversas pessoas sobreviveram por 2 características cruciais: um terraço na laje superior, que suportava centenas de pessoas, e um helicóptero, que foi o principal instrumento de resgate dos funcionários e escadas de emergência. Considerado como o 3º maior incêndio do Brasil, e ficando atrás apenas da tragédia ocorrida no Grand Circus norte-americano no ano de 1961, e atrás da Boate Kiss, do ano de 2013, o edifício Joelma teve 187 mortos, muitos carbonizados e cerca de 300 feridos. O laudo pericial do Instituto de Polícia Técnica concluiu que os fios usados por um dos eletricistas que instalou o ar-condicionado do 12º andar era sucata emendada e com espessuras inferiores ao exigido pelas correntes elétricas. Segundo o Estadão, 3 empresas receberam acusações a respeito do caso: o Banco Crefisul, inquilino do prédio, a Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, que construiu o prédio, e a Termoclima, Indústria e Comércio Ltda., que instalou os aparelhos. De acordo com as investigações, Alvino Fernandes e Sebastião da Silva, eletricista e ajudante de eletricista, não tinham curso completo de eletricidade e nunca receberam orientação técnica do Departamento de Serviços Gerais, que era quem respondia às reparações elétricas. Mesmo após uma semana da tragédia em Joelma, a Prefeitura de São Paulo divulgou um decreto, mas não constava nada sobre ter a supervisão sistemática ou vistorias periódicas. E toda essa história deu origem a uma lenda bastante famosa, e é sobre a possível existência de um pelourinho no edifício Joelma, local onde negros escravizados eram torturados e assassinados nos séculos 17 e 18. Mas segundo o pesquisador Douglas Nascimento, não havia procedência de um pelourinho no local, pois eles costumavam ficar em locais de destaque e não podiam ficar próximos, pois já existia um. Após o incêndio no edifício Joelma, ele ficou fechado e foi batizado depois como Edifício Praça da Bandeira. Atualmente a legislação tornou-se moderna e as escadas devem ser projetadas para resistirem até 2 horas de fogo. Toda essa história foi retratada no longa Joelma, 23º andar, que conta a história de Lucimar, uma das 191 vítimas fatais do incêndio. Clássico do cinema, na realidade, ele é baseado em uma mensagem psicografada pelo maior médium brasileiro, Chico Xavier, e publicado no livro Somos 6. Mas e aí? E você? Teria coragem de entrar nesse local e conhecer essa história tão peculiar e que marcou o Brasil?